Ok, senhores, professor Riane, mais uma vez com vocês, a disciplina agora de máquinas de corrente contínua, laboratório de máquinas de corrente contínua, dando sequência aqui aos nossos estudos, né, compartilhando aí o conhecimento junto com o professor Alisson. Vamos avançando, e nessa semana nós vamos vamos fazer uma parte em laboratório, eu chamo de prática expositiva, porque o certo seria os senhores lá nas bancadas do laboratório de máquinas realizarem todas as montagens, os ensaios e os testes no nosso grupo que nós temos lá de máquinas de corrente contínua. Né? Na impossibilidade devido ao momento atual, nós vamos fazer alguns vídeos, né, junto com uma teoria breve, para a gente poder tentar levar um pouco do que é a máquina real, do que acontece numa máquina real, para dentro aí do conteúdo da disciplina, beleza? Então vamos comigo, um prazer, uma alegria enorme estar aqui com todos vocês. Peço a autorização de forma muito carinhosa para entrar em cada ambiente que vocês estejam assistindo nessa videoaula, beleza? Vamos comigo então, pessoal. Olha só, o que nós temos aqui? Eu não sei, eu vou confirmar com o Alisson, eu acredito que você já esteja nesse ponto de modelar a máquina de corrente contínua através de um circuito elétrico. Esse é o grande barato da nossa área, né? A gente consegue através dos circuitos, e por isso os circuitos elétricos CC e CA são tão importantes, porque através dos circuitos a gente consegue, inclusive, prever o comportamento de todos os equipamentos elétricos. Então eu consigo modelar um transformador através de um circuito, eu consigo modelar uma máquina de corrente contínua através de um circuito, uma máquina de corrente alternada através de um circuito, um equipamento mais sofisticado através, né, de uma modelagem matemática através de circuitos elétricos. Então tudo gira em torno dos circuitos, e isso é o grande barato, a gente conseguir, né, desenhar aqui, ó, não sei se vocês conseguem já estou com essa habilidade ninja, né, de poder enxergar aqui esse circuito elétrico e enxergar, isso aí é uma máquina de corrente contínua que pode funcionar tanto como gerador como motor. Né? Aqui eu desenhei ela como a máquina de CC como gerador. Por que eu desenhei como gerador? Porque eu coloquei a corrente IL, ó, IL é de load do inglês, que em português é carga. Então IL e load é I, carga, corrente de carga, corrente que sai da armadura e vai lá para a carga. Que carga, professor? Pode ser um chuveiro, uma lâmpada, uma carga industrial, a sua instalação. Né? Aqui tanto faz, é o consumidor, é o nosso freguês, é o nosso cliente, é aquilo que nós iremos alimentar. Bacana, joinha? Então olha só, pessoal, aqui nós temos a corrente saindo da máquina. Ora, se a corrente sai, se a potência sai da máquina, ela está funcionando como gerador. O que muda quando ela vira o motor? No motor, a máquina não produz corrente, não converte potência mecânica em potência elétrica para tirar da máquina. Ao contrário, ela recebe potência mecânica, a corrente ela vai entrar na máquina e ela vai girar como um motor. Então, o que diferencia é a coisa mais chique, né? Se a corrente estiver saindo, ela é gerador. Se a corrente estiver entrando, ela é um motor. Simples assim. Claro que tem as características, né? Mas basicamente é isso, o entendimento é esse mesmo, ok? E aqui nós vamos já para o laboratório, né? Vocês vão ver a montagem. O que nós iremos fazer no laboratório? Entendendo aqui um pouquinho mais dessa máquina que nós vamos operar já, né? Nós temos aqui o circuito do estator. O que nós temos no estator da máquina, meninos? Aqui, ó, lembra dessa figurinha? No estator da máquina, eu tenho aqui a calota polar, ou sapata polar, os enrolamentos de campo, aonde produz o norte e o sul. E circula pelos enrolamentos de campo uma corrente, lembram? De excitação IF, F de field do inglês. Né? Então, a corrente de campo IF está aqui representada. Ela vai passar através do enrolamento de campo, esse NF aqui, e vai voltar para a fonte de corrente contínua que produz a corrente de excitação, corrente de campo. Viram só? Então olha que bacana. E que resistor é esse variável que eu desenhei aqui? Que resistor é esse? Quando eu tenho um resistor, o símbolo de resistor com essa setinha, significa que ele é variável, ele é ajustável. Ele pode partir desde um valor mínimo, 0 ohms, até o valor máximo, que depende de cada reostato, cada resistor variável que nós estejamos utilizando. Tá? Outro nome que a gente dá para um resistor variável é reostato. Eu consigo variar a sua resistência ou através de um botão, ou através de um deslizamento que eu faço, de uma manopla, né, que eu deslizo ela
ao longo do resistor. Nós vamos ver isso também em laboratório, tá? Então perceba, por que eu coloco esse resistor aqui? Porque se eu colocar esse resistor aqui, se eu colocar uma fonte fixa, por exemplo, aqui de 120 volts, fixo, 120 volts alimentando esse circuito de campo do estator, eu consigo colocar um reostato aqui, uma resistência variável, e isso aumenta a resistência. Lembra da lei de Ohm? Nessa altura do campeonato, a lei de Ohm para nós é barbada, né? Muito tranquilo. Se eu aumento a resistência do circuito, eu diminuo a corrente. Se eu diminuo a corrente F, que vai passar pelas bobinas, pelo enrolamento de campo, eu tenho menos excitação, eu tenho menos fluxo na máquina. Então, olha que interessante. Eu consigo controlar quão forte é o norte, quão forte é o sul, quão forte é o meu campo magnético, o fluxo magnético da máquina, simplesmente ajustando esse reostato. Aumentando ou diminuindo. Se eu diminuo a resistência, a corrente F aumenta. Se aumenta a corrente, aumenta o fluxo magnético. Entendeu? Né? Então percebam que esse daqui é o circuito de controle de corrente e F de campo. Eu consigo controlar essa corrente que está passando aqui, ó, nesses enrolamentos que produzem um campo magnético. Eu estou controlando aqui, eu tenho que ter uma fonte externa, por isso eu coloquei aqui gerador com excitação independente, porque a excitação dele é totalmente independente da parte da armadura. Não depende em nada da armadura, eu tenho uma fonte independente. Guardem isso, é uma maneira simples, tranquila, de todos os senhores aí guardar. O que é uma máquina, um gerador com excitação independente? Significa que a excitação, que a corrente de campo, que o VF, tensão de campo, field, né? Ela vem de uma fonte independente. O que é uma fonte independente? Eu tenho que ter uma bateria à parte, eu tenho que ter um geradorzinho à parte. Essa máquina, para operar, pasmem, é assim mesmo, é necessário que eu tenha uma fonte CC, que nós já falamos em aulas anteriores, né? Se você não está se recordando muito bem, não está conseguindo aí cair a ficha muito bem, basta voltar alguns vídeos breves, vídeos curtos das nossas aulas, vale a pena serem novamente assistidos, para perceber que várias vezes eu comento, ó, tem que ter uma fonte CC aqui, independente, para produzir o norte-sul. Essa fonte independente, essa excitação independente, é simplesmente para produzir o campo norte-sul. Ah, mas eu não quero usar fonte independente para produzir norte-sul. Você pode ter um ímã permanente, ao invés da fonte para gerar o campo. Né? Ou eu gero o campo através de um eletroímã, usando a minha fonte independente, excitação independente, ou eu uso ímãs. Só que nós já falamos lá atrás que os ímãs não são tão eficientes assim. Eu não consigo controlar o fluxo magnético produzido por um ímã, ele é constante. Né? E quando eu uso um eletroímã, quando eu comando esse reostato, eu aumento ou diminuo esse resistor variável, eu estou ali controlando a intensidade do meu campo. Isso é bacana, isso nos dá poder, isso nos dá controle, nos dá autonomia, poder de decisão, de saber se eu quero uma máquina que funcione com mais fluxo, menos fluxo. Por que controlar o fluxo é importante? Lembram da aula passada? Tudo agora é aula passada. Volta na aula passada e vão ver que a tensão de armadura EA é igual a K, constante construtiva da máquina, lembra? Φ, que é o fluxo que nós estamos controlando, vezes a velocidade de rotação que eu vou estar girando a minha manivela. Então, a tensão produzida na armadura, essa tensãozinha aqui que eu já estou apresentando para vocês, EA, ela depende desse F aqui. Que viagem, né? Olha só, pessoal, que maluquice. Como que essa tensão aqui dentro, lá no rotor, que sai, aquelas escovinhas aqui, que sai lá das escovas, elas estão dependendo aqui da minha excitação independente? Porque é essa excitação independente, essa corrente de campo IF, que vai produzir o meu norte e o meu sul, que vai produzir o fluxo magnético que vai sair de uma ponta e atravessar na outra, passando dentro das bobinas do rotor e produzindo a tensão EA. Se esse fluxo é muito intenso, a tensão EA na armadura produzida é muito intensa, e vice-versa. Então percebam que essa tensão aqui que vai produzir aqui nas escovas, lá da armadura, isso aqui é o meu rotor, ó. Olha o meu rotor aqui. O rotor é o que entra em rotação, que rotaciona, né? O nome é sugestivo. Ele está aqui, ó. Então, se ele está aqui, pessoal, rodando, e aqui estão as escovinhas, eu estou representando ele através do meu circuito elétrico equivalente, como sendo o meu rotor aqui, as escovinhas mais e menos,
e daqui vai sair a corrente de armadura que sai das escovas. Há uma pequena queda de tensão, porque essa aqui é a resistência própria dos enrolamentos de armadura. Que é isso, pessoal? Os enrolamentos de armadura, esses enrolamentos aqui, as bobinas que entram e saem, ficam fazendo aquelas voltinhas que a gente enxerga visualmente, né? Aqueles fios de cobre esmaltados, enrolados na armadura, eles têm uma resistência porque são de cobre. Resistência baixa? Ok, resistência baixa, mas não deixa de ser uma resistência. Como eu dou 500 voltas, 1000 voltas, 200 voltas ou muito mais, isso somado dá uma resistência ali de um meio ohm, 0,1 ohms. Então eu represento aqui porque acaba acontecendo uma queda de tensão nessa resistência pequena que representa no circuito equivalente aqui que eu modelo a minha máquina, representa a resistência do cobre que está lá dentro do rotor da máquina. Olha que fantástico, né? Certamente vocês estão vendo isso em detalhes lá na teoria de máquina CC. Aqui, só para fazer uma breve introdução do que nós vamos testar já já na bancada, ok? O que eu vou fazer na bancada então, senhores? Olha só, eu sei que essa corrente de campo produz a tensão na armadura, e eu sei, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é minha turbina, esse aqui é o símbolo usado nos diagramas para turbina mesmo, tá, pessoal? T de turbine. Turbine em inglês é turbina. Turbina, T de turbina. Vão anotando aí, ó. Não deixa de anotar, você anotando você vai aprendendo. E L é de load, é carga. Já viu quando você está jogando um joguinho lá e faz loading? Loading é carregando, né? Então, IL de corrente de carga, RA, resistência dos enrolamentos de armadura, resistência do cobre que eu utilizo para fazer as bobinas da armadura. IA, corrente de armadura que saem das escovas. EA é a tensão gerada na armadura. Gerada quando? Quando eu tenho rotação da turbina, a turbina gira, o ômega que é a rotação, e eu tenho também excitação. Uma máquina sem excitação não presta para nada, joga no lixo, melhor não ter, né? Então, de onde que vem a excitação? IF, de field, né? Então, field, em inglês, é corrente de campo, reostato de campo, para controlar o IF, mas maior resistência, menor corrente, inversamente proporcional pela lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Olha quanta informação rapidão aqui para vocês, entenderam? E aqui nós temos o estator da máquina, aqui nós temos o rotor da máquina. E aqui, o que é VT? Faltou falar do VT, né? O que é VT? V de tensão, T de terminal. Tensão nos terminais da armadura. Aqui, VF é a tensão da fonte independente que eu coloco. Lá no laboratório, vocês vão ver que em cima da máquina tem uma caixinha, que todo motor tem, toda máquina tem, todo gerador tem, motor, não importa, máquina. Ele tem uma caixinha que é onde tem os terminais que eu uso para ligar, para usar aquela máquina. Vocês vão ver que tem os terminais lá onde estão ligadas as escovas, que é a VT, tem os 2 terminais de armadura, e vão ter mais 2 terminais de campo. Então lá, já agora aqui na parte prática, vocês vão ver que tem uma caixinha de ligação em cima da máquina com 4 terminais. 4. Por que 4? 2 destinados a eu jogar tensão para alimentar o campo e 2 destinados a eu retirar a tensão da máquina para alimentar minha carga, uma lâmpada, o que eu quiser fazer com a tensão que eu vou gerar, né? A tensão é sua, quem gerou foi você, você faz o que você bem entender com ela, né? Então, percebam, a nossa máquina lá no laboratório, como as demais, tem que ter pelo menos 4 terminais. 2 para pelo menos 4, porque pode ter mais, pode ter enrolamento compensador, pode ser campo série, campo shunt, que nós vamos ver mais à frente, uma máquina composta, enfim, né, enrolamentos amortecedores, enfim. Mas no mínimo 4, por quê? 2 são de campo, para eu jogar, no caso do gerador, eu estou alimentando a tensão de campo, e 2 para tirar a tensão, no caso do gerador, que eu vou produzir, ok? Nós vamos trabalhar com esses bornes, com esses terminais, né, ligando. Onde é que eu vou ligar meu voltímetro? Eu vou ligar meu voltímetro aqui, ó, no mais e no menos. Por quê? A tensão que for produzida aqui no EA, eu vou ler no meu voltímetro. Quanta tensão que eu vou produzir? Né? 3 volts, 15 volts, 160 volts. Eu vou ligar meu voltímetro aqui, e aqui eu vou ter que ligar a tensão lá da bancada de corrente contínua. Né? Nossa bancada ela já tem uma fonte interna ali, que ela libera para nós algo em torno aí de 120 volts corrente contínua.
Então nós vamos alimentar aqui a excitação, né? Nós vamos alimentar a excitação e vamos medir quanto é essa tensão que foi produzida aqui, ó. Olha que chique, né? Nobre, olha que maneiro, olha que massa, né? Assim? Então percebam, meninos. Mas quem vai fazer a rotação? Porque se não houver rotação, lembra que é A igual a K φ ômega. Ômega está aqui, ó, o W aqui é o ômega. O W é a rotação. Se a rotação for zero, se a minha máquina estiver parada, ainda que eu tenha excitação, ainda que eu tenha norte-sul, não vai acontecer nada. Eu não vou ter, o EA vai ser zero porque a rotação é zero. Eu tenho que girar, eu tenho que ter a ação do vento, a ação da queda d'água, eu tenho que ter a ação de uma turbina a vapor para poder girar isso daqui. Eu começo lá no laboratório, a turbina aqui, ó, vai ser o peãozão aqui, é o mesmo que eu vou girar. Isso daqui, quando eu giro, faço o papel da turbina, eu consigo ali uns 2 volts no máximo. Isso se eu gastar todo o meu almoço ali, toda a minha energia, tentando girar o eixo. Esse vermelhinho aqui é o eixo da máquina. Olha o eixo aqui, ó. Se eu tentar girar o eixo do gerador, com a minha mão, com a minha força, eu vou conseguir produzir uns 2, no máximo 3 volts. Tá ruim não, né? Tá bom, hein? Para começar, dá para acender um LED aí, né? Não é assim? Só que depois eu vou ligar o meu motor. Que motor? Conversa é essa? Como nós não temos uma turbina eólica, né, na bancada, nós não temos uma turbina hidráulica, né, usada em usina hidrelétrica, óbvio que não temos, né? Nós vamos usar aqui um motor de corrente alternada CA, um motor de indução CA, para fazer o papel da turbina, para simular uma turbina. Eu vou ligar o meu motor lá na bancada, numa fonte de tensão trifásica que nós temos, né, disponível, corrente alternada. Não se preocupem com isso, não é o objetivo agora do curso aqui de CC falar sobre isso, ok? Eu vou só alimentar o meu motor, nem mostro como é que eu vou alimentar meu motor trifásico, porque não vem ao caso agora. No próximo semestre, em laboratório de máquina CA, sim, não agora. Então, eu vou usar um motor de indução corrente alternada trifásico para fazer esse movimento de rotação aqui em alta velocidade. Mais de 1000 rotações por minuto, 1000 RPM. Em torno de 1200, 1600 rotações por minuto. Então, ele vai gerar esse eixo aqui rapidão. Muito mais rápido do que a minha mão, né? Muito mais rápido do que uma manivela. Se eu acoplasse uma manivela e ficasse girando, eu ganharia muito em velocidade, é verdade. Mas o motor que eu vou acoplar, simulando o papel de uma turbina, ele vai conseguir gerar esse eixo de uma forma muito rápida. Vocês vão ver que a tensão EA ela vai crescer muito, né? Quando eu estou girando com a minha mão e ligo o motor fazendo o papel da turbina, giro isso aqui em altíssima velocidade, a tensão nos terminais da máquina sobe muito. Tá? Então hoje, pessoal, o que nós vamos fazer, né, agora aqui na prática experimental, essa aula prática expositiva, é justamente mostrar para os senhores a tensão produzida na armadura da minha máquina quando eu aplico uma corrente de campo e quando eu aplico uma rotação. Começo com uma rotação muito pequena com a minha mão, eu aumento utilizando aqui uma turbina profissional, entre aspas, que seria o nosso motor. Eu começo também sem excitação nenhuma na máquina, para vocês verem o resultado que vai sair aqui, e depois eu coloco uma excitação ligando uma fonte, independente, alimentando aqui com 120 VCC. Tá curioso para ver? Tá ansioso? Segura aí, relaxa, toma um copo d'água, come uma fruta e assistam. E dúvidas, por favor, não deixem de comentar no grupo. Será sempre aí uma grande alegria responder a cada um dos senhores, beleza? Tranquilo, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.